Fala pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre como sair das neuroses da nossa cabeça, tá? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz e Certeza, eu sou psicoterapeuta pelo IBPC e sou seu psicoterapeuta, seu terapeuta aqui pelo YouTube, tá? Então se você tá precisando de uma sessão, tá precisando de um... Todo mundo tá precisando, né? Mas o primeiro passo é você decidir que você precisa da sessão. Isso já é um ponto, o primeiro passo da terapia em si, tá? Quando você entende que você precisa fazer uma terapia, não quer dizer que você tem problemas que os outros não têm. Isso não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a sua melhora pessoal, tá? E já entrando no tema das neuroses, o que é a neurose, né? O significado da neurose são mentiras que contamos para nós mesmos e acreditamos nelas. Então, quando a gente fica neurótico com alguma coisa, quer dizer que nós estamos pensando muito em uma coisa que está na nossa imaginação, no nosso pensamento, mas que na maioria das vezes não é a realidade em si. Consegue compreender? A realidade das coisas em si, elas estão presentes, concretas. Elas são um mundo real. E a realidade da nossa cabeça, ela é uma idealização das coisas que a gente ou quer que aconteça ou não quer que aconteça. Então, quando a gente tem a mente, a nossa imaginação voltada para as coisas que a gente quer que aconteça, realmente as coisas começam a fluir, né? Mas para isso, você tem que ter uma hierarquização da imaginação. Porque se você está do outro lado também, na outra ponta, que é as coisas que não acontecem, você tem medo que também aconteçam, essa neurose ela pode te trazer a depressão e pode te trazer a ansiedade, pode te trazer as crises. E todos nós estamos com a imaginação, de certo modo, deturpada. E o nosso trabalho como terapeuta, psicólogo, é olhar para o que você está olhando e, de certa forma, dar luz ao que você precisa realmente olhar, de forma correta, de forma material, de forma real. Eu sempre falo para meus pacientes, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende em psicoterapia, que é a nossa idealização. A nossa idealização na nossa cabeça, a todo tempo a gente está idealizando a vida perfeita, a todo tempo a gente está idealizando as coisas que a gente queria que fosse daquela forma e tentando encaixar no mundo. Quando a gente tenta encaixar no mundo, 99% das coisas que a gente pensou não dão certo. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ficar neurótico. E aí existem N possibilidades que você, tirando das coisas que aconteceram com você ou das coisas que você fez, te trazem uma neurose. E essa neurose ela é muito prejudicial. Ela vai te dar um sentimento. Um sentimento assim, não é contraditório, mas é um sentimento que vai te jogar para baixo. Por que não é contraditório? Porque o sentimento ele vai ser o que você está pensando. A sua imaginação vai como se ela tivesse pedindo aquele sentimento. Então, quando a gente está imaginando coisas ruins, a gente tem um sentimento de vitimismo, um sentimento muitas vezes de culpa, um sentimento de tristeza, e isso vai nortear as tuas emoções. Norteando as tuas emoções, você vai ficar mais neurótico ainda, vai ficar uma pessoa que não queria ser daquela forma e mesmo assim é. E acha que não tem mudança para isso. E é muito mais fácil do que parece. Veja bem, na metafísica, né, a gente aprende o que acontece antes do ser. Tudo que existe já foi pensado. Nada existe sem ter alguém pensado para a existência. Consegue compreender? Esse microfone aqui, para a pessoa criar esse microfone na cabeça dela, na imaginação dela, ela talvez não tinha o microfone perfeito na cabeça dela.
mas a idealização desse microfone já foi criada na metafísica da cabeça dela. Então, para criar uma garrafa dessa, as pessoas precisam pensar na garrafa. Consegue compreender? Então, a metafísica explica, que a metafísica de Aristóteles, ela explica a realidade da vida, que seria a idealização de Deus na nossa vida. Porque para nós existir, alguém tinha que ter pensado em nós antes. E dessa forma, a gente consegue entender que a metafísica está por trás de quase todas as coisas que a gente faz nessa vida. Como assim, Felipe? Para você compreender a vida real, você tem que imaginar. Para você compreender como as coisas funcionam, você começa a imaginar. E isso se dá depois que você nasce, né? Você vê uma criança, ela já começa a entender as coisas com um ano. Ela já começa a conseguir fazer as coisas para ter repetições. E depois ela começa a se olhar como uma terceira pessoa. Já tem uma criança perto de você para você perceber isso. Quando ela começa a se ver por fora, ela já começa a se ver com outro olhar. Ela já começa a perceber que ela é uma força. E ela começa a se falar como terceira pessoa. Tem muita criança que faz isso, faz assim. Quando eu, por exemplo, Felipe, quando eu começo a ter noção disso, eu falo, o Felipe fez tal coisa, em terceira pessoa. Essa já é a imaginação dela, porque ela está começando a se ver. Ela está começando a pensar o que ela pode fazer. Então, é claro que essa tua imaginação, ela pode ter várias e várias consequências e você pode ter sido levado a ter essas imaginações, independentes do que sejam, mas o querer mudar vem somente de você. Então, quando a gente imagina demais que nós somos um personagem na nossa história, a gente tende a se vitimizar, a gente tende a gostar de ficar como um personagem, como alguém que foi levado a ter a vida que tem, como alguém que foi levado a não conquistar as coisas ou foi levado a ser dessa forma. Consegue compreender o quanto isso é prejudicial para nós mesmos? Porque aqui existe um problema de hierarquização já. Porque nós não somos personagens das nossas histórias. Nós somos autores das nossas histórias. E sendo autores, nós temos a responsabilidade de arcar com todas as coisas dos nossos passados e temos a responsabilidade agora de decidir o nosso futuro. E além disso, a gente precisa, entendendo isso, que não vai ser de uma forma fácil se você nunca se olhou dessa forma, mas você agora hierarquizar a tua imaginação. Então veja bem, se a minha imaginação ela está para a neurose, ela não vai estar para a sinceridade. Compreende? A sinceridade é o contrário da neurose. Eu ser sincero com as coisas que acontecem na minha vida e ser sincero com as coisas que eu quero da minha vida. Ah, Felipe, mas eu nunca pensei o que eu quero, nunca olhei dessa forma, eu nunca tive uma vida que realmente fosse boa, uma vida que realmente me desse prazer. Você falando isso já é o começo da sinceridade. Só que veja bem, se você ficar só nessa lamentação, você começa a olhar, você teve um impulso de olhar as coisas por um lado que te ajudaria, mas de novo você está se colocando como personagem. A maneira mais simples de você mudar as imaginações na sua cabeça é você aceitar as coisas que te aconteceram. E aceitar é muito difícil. É muito difícil você aceitar que coisas que na sua cabeça foram seus pais, foram colegas, foram pessoas que fizeram com você. Mas na maioria das vezes você deixou que isso acontecesse. Por falta, sim, de ter alguém por trás, por falta de ter alguém para te falar isso que eu estou te falando. Mas ainda assim, existe uma parcela de culpa. E essa parcela de culpa eu quero que você olhe para ti com olhos misericordiosos. Porque se você ir para o lado de se culpar muito,
você volta para a vitimização, você volta para o personagem. Então eu, como autor da minha história, eu tenho que olhar para as coisas que eu preciso fazer, que eu quero fazer, e enfrentá-las. Porque 90% das vezes eu não vou ter vontade de fazer. Mas agora que eu sei que eu tenho que escolher, a vontade ela tem que ficar de lado. A vontade não é a motivação. E aí chegamos num ponto que o mundo de hoje, se eu não tenho motivação, eu não tenho por que fazer as coisas. E isso é totalmente neurótico. Os coaches que provocam isso, eu não sou contra os coaches, mas os coaches que provocam isso, pessoas que provocam isso, psicólogos que provocam isso, estão totalmente idealizando as pessoas errado. Estão dando a elas mais lenha para queimar na fogueira da neurose. Consegue compreender? Se eu só faço as coisas por motivação, se eu só faço as coisas quando eu estou no meu melhor estado, se eu só faço as coisas quando eu estou de bem com a minha vida, então quando eu farei as coisas? Quando eu realmente vou entender o que eu preciso fazer? A motivação, ela é uma mentira que nos contaram e que é vendida até hoje. Então, querendo ou não, ela é só uma mercadoria para ser vendida para nós. Não existe uma vontade sem a gente ter uma finalidade ou ter uma... Se nós não temos uma finalidade, a gente ter uma virtude. Então, eu não acordo de manhã porque eu gosto. Eu não trabalho porque eu gosto. Eu trabalho porque eu tenho uma finalidade ou uma virtude. A finalidade última pode ser o dinheiro, ou a virtude, eu preciso construir isso para deixar algo para os meus filhos, ou eu preciso mostrar para minha família algo nesse sentido. Então, assim, a virtude, a finalidade, ela tem que estar intrínseca à nossa cabeça. Então a imaginação tem que ser trocada de tudo aquilo, daquele emaranhado de coisas que eu falei no início do vídeo, ser trocada por uma finalidade e por uma virtude que nós queremos alcançar ou que nós queremos ter. Então a virtude, ela não é somente desejada, ela é uma rotina que vai dar a virtude para nós. E não vai ser de uma hora para outra, é simples, mas não é fácil. E o que eu quero dizer com isso? Se você tira a motivação de lado, começa a olhar para a finalidade da sua vida, começa a olhar para as virtudes, você começa a ter uma realidade concreta na sua vida. Você troca vícios e mentalidade que te deixaria frustrado, que te deixa neurótico, por uma mentalidade agora concreta. Porque veja bem, quando você olha para todos os vícios que você teve no passado e que você tem hoje, você se olha como um personagem e a sua história, ela é fragmentada. É assim, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, e é fragmentos de história. E você não se olha com orgulho de você mesmo. E quando que eu vou ter orgulho de mim mesmo, Felipe? Quando eu olhar para trás e ter uma história concreta. Uma história de que eu construí. E isso parece tão distante que me dá preguiça de seguir. É o que a maioria das pessoas falam. Então por isso que eu preciso de um alinhamento, preciso de um mentor ou preciso de uma pessoa que me mostre o caminho, porque o caminho ele existe. Mas o caminho de cada pessoa às vezes só tem uma coisinha que a gente consegue mudar, que ela começa a caminhar. Não é eu te dar a fórmula em passos que você vai conseguir mudar a sua vida, mas você começar a olhar as pequenas coisas da sua vida com uma finalidade última. Se eu não tenho essa finalidade, eu estou caminhando para o nada, para o abismo. E eu já vou falar para vocês qual que é a finalidade última da vida. Mas antes disso, eu preciso que vocês vejam dentro de vocês o que vocês realmente querem. A virtude que vocês realmente valorizam. E buscar isso, sem motivação. Porque é nos meus dias piores
que eu vou melhorar. É nos dias mais ruins da minha vida, nos dias que eu estou sem vontade, nos dias que eu estou sem motivação, é quando eu olho para dentro e começo a pensar o que eu sou. E se eu olho para dentro e vejo que eu não consigo achar quem eu sou, não consigo achar o eu concreto, eu só consigo ver esses fragmentos da minha vida, eu ainda sou imaturo. E essa imaturidade não me dá força, não me dá casca para correr para o mundo, para vencer o mundo. E aí eu volto para a neurose, eu volto para a afetividade, eu volto para o vitimismo, porque ali é um lugar confortável, porque ali é um lugar que eu não preciso tanto esforço, mas é um lugar ruim. Não é um lugar que me dá a concretude, não é um lugar que me dá o orgulho de me ver. Consegue compreender? Então é isso que eu espero que todos vocês busquem, que todos nós busquemos. Mas para isso, eu preciso que a gente tire a neurose, tire essa história que a gente conta para nós, que fica neurótico, e coloque a sinceridade no lugar dela. Beleza? Então, e a finalidade última da vida, né? A nossa finalidade última da vida é realmente ser feliz. Mas o ser feliz no quê? Não é o ser feliz, felicidade por felicidade. É o ser alegre na tristeza, é você entender que é os dias mais ruins da sua vida, que quando você tá mal, é o dia que Deus te dá a oportunidade de estar mais próximo dele. Então, se você não entendeu algo nesse sentido de Deus, de estar mais próximo, assiste os vídeos que eu posto aqui, lendo sobre a Luísa Picarreta, que é a mulher que conversava com Jesus, porque ali a gente consegue entender melhor como que é realmente a metafísica de Jesus Cristo. Beleza? Então fique com Deus, até a próxima e tchau.